pregarmos a palavra do nosso bom Deus, de conduzir outras pessoas a terem a experiência que um dia nós tivemos no momento da nossa conversão. Eu não sei se, eu creio que essa seja a experiência de todos aqui presentes e daqueles que nos acompanham nos seus lares, que teve uma experiência não apenas com uma denominação religiosa, não apenas com um segmento ou sistema religioso, como queira, mas teve uma experiência real com o Filho de Deus bendito. Teve essa experiência, trouxe uma transformação profunda na sua vida, e agora seu estilo de vida não é mais de acordo com a sua vontade, não é mais de acordo com aquilo que o mundo coloca como sendo um padrão aceitável, mas a sua vida, o seu estilo de vida, a partir desse encontro com Cristo, é um estilo de vida moldado pelo caráter de Cristo. É um estilo de vida alicerçado sobre os princípios de Cristo. A realidade do apóstolo Paulo, por exemplo, em muitos dos seus textos e muitas das suas cartas escritas às igrejas e também aos seus filhos na fé, Timóteo e o Tito, temos a oportunidade de ver um homem que passou por uma experiência real com Cristo, que compreendeu que foi alcançado pela graça de Deus, e essa transformação de vida fez com que o apóstolo Paulo tivesse que abrir mão de algumas coisas que considerava a princípio importantes, mas que com o passar do tempo, o efeito dessa transformação no seu coração fez com que aquilo que ele considerava no período da sua vida como sendo importante, passou a ser agora sem importância. Ele vai utilizar uma expressão que ele considera tudo aquilo que ele tinha antes de conhecer a Cristo como sendo refúgio, como algo que não servia para nada, como algo que não prestava, algo sem valor, sem importância, diante do conhecimento que ele adquiriu agora a partir de Cristo. Essa compreensão de transformação a partir dessa experiência real com Cristo fez com que o apóstolo Paulo trouxesse, através dos seus escritos, expressões como aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. Os escritos também do apóstolo Paulo nos mostram que aqueles que estão em Cristo, nenhuma condenação há. Então o apóstolo Paulo, através dos seus escritos, ele mostra de uma maneira bastante clara o efeito da transformação que há no coração de alguém que de fato entrega a sua vida ao Senhor Jesus, que por ele é transformado e que se torna-se templo e morada do Espírito Santo de Deus. Não é possível em tempo algum termos essa experiência com Cristo e continuarmos da mesma forma. Não é possível termos uma experiência com Cristo e continuarmos com o mesmo estilo de vida, com os mesmos padrões morais. Não é possível ter um encontro real com Cristo quando eu não me importo de ouvir as mesmas músicas, assistir os mesmos filmes, as mesmas séries, vestir as mesmas roupas, diante quando eu não conhecia Cristo e vivia uma vida dissoluta, em pecado, porque todos nós somos pecadores, distantes estamos da glória de Deus, e todos nós, antes de termos essa experiência real com Cristo, tínhamos atitudes, comportamentos, ações que não condiziam com a vontade do Senhor. Alguns mais do que outros, mas necessário é nos adaptarmos àquilo que é a vontade do Senhor. Não permitirmos a partir de então sermos moldados ou modelados pelo mundo, mas vivemos um estilo de vida que agrada o Senhor e que agrada de uma maneira profunda. Nesse processo de agradar o coração de Deus, envolve a missão da igreja, a missão máxima da igreja. A missão que a igreja não pode, em tempo algum e por motivo algum, se esquivar. A missão da igreja, como temos dito, não é apenas fazer programações com atitude de entreter, promover entretenimento para o rebanho. Essa, embora seja uma parte interessante e sadia do dia a dia da igreja, do viver em comunhão, desfrutar de atividades que possam trazer para nós a oportunidade de estreitar relacionamento, criar laços de amizade e distrair, nos animar, nos alegrar. Não há nada de errado em promover esse tipo de programação. Nós promovemos, continuaremos promovendo, e Deus tem sido glorificado através dessas programações, mas essa não é a missão máxima da igreja. A igreja também tem um papel interessante naquilo que se refere a socorrer as pessoas que necessitam. A ação social das igrejas, de menor ou maior grau, tem oportunidade de poder servir ao Senhor, de fazer com que o nome do Senhor seja engrandecido através de obras, de ações que promovem de alguma maneira um impacto para abençoar a vida das pessoas. Não apenas me refiro àquilo que nós temos como comumente aceitável e aplaudido muitas vezes, que são obras assistencialistas apenas, que têm apenas o propósito de maneira pontual
suprir alguma necessidade de um, de outro, de uma família. Mas me refiro a promover de fato ações sociais concretas, ações que possam mudar a realidade das pessoas, fazendo com que elas possam enxergar o mundo à sua volta de uma maneira diferente e possam ser estimuladas a serem empreendedores. E nós louvamos a Deus por essa realidade da nossa igreja. Louvamos a Deus pela certeza também que existem muitas outras maneiras pelas quais a igreja ela desenvolve o seu papel quanto comunidade, promovendo ações, agindo de uma maneira que possa trazer de alguma maneira um bem-estar individual para os seus membros e congregados e também para aqueles que têm nos visitado, mas também para as famílias, tendo por base e por lema o propósito de que nós estamos aqui para edificarmos famílias para a glória de Deus. Uma igreja é composta de famílias saudáveis, uma igreja é composta por pessoas que buscam viver de maneira saudável a sua vida familiar, os seus relacionamentos interpessoais e o seu relacionamento com o nosso bom e amado Pai que está nos céus. Desse processo de viver em comunhão e desenvolver e alegrar o Senhor, promovendo aquilo que Deus de fato entende como sendo a nossa missão primária, está escrito nas Escrituras de que nós temos uma missão, que nós não devemos fugir. Essa missão está inserida na realidade de que todos nós, a Igreja do Senhor Jesus, está debaixo de uma grande comissão, de um grande desafio feito pelo próprio Senhor Jesus. A igreja não pode se perder no seu dia a dia entre um ou outro motivo de cumprir a sua tarefa primordial, primária, que é anunciar a pregação do Evangelho àqueles que estão ao nosso redor. A igreja pode ser conhecida de várias maneiras, de muitas formas, e deve ser conhecida no seu dia a dia, mas a igreja não pode permitir-se ser conhecida mais por qualquer outra coisa que não seja pelo desejo ardente de expor a palavra de Deus, de pregar a palavra de Deus e convidar todos quanto estiverem ao alcance do seu poder, seja aqui no nosso templo, através dos aparelhos de som, seja através das redes sociais. Temos o dever de poder promover tudo com o objetivo de alcançar esta meta estabelecida pelo Jesus, de cumprir esta grande missão dada pelo Senhor Jesus, de podermos anunciar as boas novas do reino às pessoas que estão ao nosso redor. O Evangelho, diferente de outros segmentos religiosos, ele não centra no indivíduo. Embora existam algumas comunidades ditas evangélicas, ditas cristãs, algumas ditas evangélicas, que em suas pregações até parece, pela sua liturgia, pela sua maneira pelas músicas que são produzidas e pelas pregações que são abordadas, expostas, de que há apenas o interesse de satisfazer um indivíduo apenas. Parece que o indivíduo é o centro da atenção de alguns cultos que têm trazido multidões a alguns templos, a alguns santuários. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos que o nosso desejo ao estarmos reunidos, domingo após domingo, quinta, quarta, sexta, o dia em que nos reunimos como igreja, temos o objetivo não de centrar em nós e nas nossas necessidades, mas temos o desejo de centrar naquilo que de fato é a vontade de Deus para as nossas vidas. Dentro desse processo, daquilo que é o desejo de Deus e a vontade de Deus para as nossas vidas, existe também a necessidade de crescermos espiritualmente, de estarmos maduros, caminharmos, procurarmos dia a dia, crescermos no conhecimento de Deus, naquilo que o texto vai nos dizer, na graça e no conhecimento. Dia após dia somos convidados a viver a realidade de que precisamos conhecer a Deus para não perecer, como diz o texto de Oséias, e também entendemos perfeitamente de que esse conhecer a Deus é um conhecimento gradativo, pois a Escritura também nos diz no texto de Oséias, de que nós conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Quanto mais conhecemos o Senhor, quanto mais o servimos, quanto mais o adoramos, quanto mais nos rendemos na sua presença, mais temos convicção de qual é a sua vontade para nós. Mais compreendemos os textos bíblicos com clareza, e não apenas como expectativa de adquirir o conhecimento das Escrituras, saber sobre doutrina ou teologia, mas somos levados a entender que a palavra de Deus foi escrita não apenas para produzir conhecimentos,
mas o objetivo é produzir atitudes reais e práticas. É a vontade do Senhor Jesus, sem sombra de dúvida, que venhamos cumprir aquilo que nas Escrituras está escrito, de que nós devemos anunciar o Evangelho às pessoas que estão ao nosso redor. Quando nós lemos Atos capítulo 1, versículo de número 8, temos oportunidade de ouvir o Senhor Jesus, naquele momento em que Ele sobe aos céus, é elevado, há testemunhas ali presentes diante daquele momento, e eles têm oportunidade de ouvir o Senhor Jesus dizer: vós sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Samaria e até os confins da terra. Somos convidados como filhos de Deus, como membros da Igreja de Cristo, como de fato pessoas que foram transformadas pelo Senhor Jesus, a vivenciar essa experiência de sermos uma testemunha do Senhor Jesus Cristo, em Jerusalém, em Samaria e até os confins da terra. Deus tem nos chamado dia após dia como igreja a cumprirmos essa tarefa. Deus tem nos chamado a cumprir a pregação do Evangelho onde nós colocarmos a planta dos nossos pés. O apóstolo Paulo deixa claro de que não existe um dia específico, nem um momento específico para anunciarmos a mensagem de Cristo. Somos convidados a todo momento e em todo lugar, quer tempo ou fora de tempo, somos convidados com sabedoria e prudência a anunciar a mensagem do Evangelho. Às vezes de maneira falada, mas mais ainda através do nosso exemplo. O nosso exemplo tem um poder de arrastar as multidões, porque um discurso muito belo pode ser destruído pelo mau exemplo. Uma oração muito bela pode ser destruída pelo mau exemplo. E nós somos convidados em Cristo a sermos testemunhas dele em todos os lugares, não apenas verbalmente se expressando, mas somos convidados também a usar tudo ao nosso alcance para anunciarmos que Jesus é o Cristo, o Salvador bendito de Deus. Nesse processo de anunciar Cristo, inclui o meu testemunho pessoal, onde colocar a planta do meu pé, inclui também a minha fala, a pregação verbal da palavra de Deus, mas inclui também como eu tenho usado, por exemplo, as redes sociais, como eu tenho usado os meus stories, as minhas redes sociais. As redes sociais, elas têm sido vistas, quase como uma arma de destruição em massa, porque infelizmente muitos, mas muito mesmo, e quando me refiro a muitos, não me refiro apenas a jovens e adolescentes, mas muitas pessoas maduras, inteligentes, às vezes líderes, estão escravos de uma maneira, daquilo que a tecnologia fornece, de uma forma tal que a sua espiritualidade é colocada de lado e que o seu crescimento espiritual passa a ser prejudicado. A sua saúde espiritual, o seu caminhar com Cristo é afetado pela ausência de tempo de qualidade, servindo a Deus, adorando ao Senhor e buscando crescer espiritualmente, enquanto eles estão apenas perdendo tempo, se entretendo naquilo que a tecnologia pode, de alguma maneira, nos ofertar. Gosto muito de uma frase escrita por Joe Piper, se não me falha a memória, onde ele disse que as redes sociais e aquilo que a tecnologia produz para nos distrair, elas serão usadas no último dia, no julgamento, para mostrar que a ausência de crescimento espiritual na vida de alguns crentes não foi falta de tempo, foi falta de prioridade. É por isso que as pessoas estão na igreja há tanto tempo, mas ainda não têm tempo. Consegue ler tanta coisa, passar horas navegando em tantas coisas, gastar horas assistindo tanta coisa, mas não consegue separar parte do seu dia para navegar nas páginas das Escrituras e realmente aprender a defender a razão da sua fé. Somos convidados a defender a razão da nossa fé e estarmos prontos para cumprir aquilo que Deus tem colocado nas nossas vidas. E o que Deus tem colocado nas nossas vidas é o propósito de sermos testemunhas de Cristo, a fim de conduzir outras pessoas para compreenderem também que a sua vida só encontrará sentido quando abrirem o seu coração para que Cristo possa fazer morada. Poderíamos nessa noite perguntar quantas pessoas foram impactadas pela minha vida nesse ano de 2024. Estamos no mês de novembro, estamos na reta final. Dentro de alguns dias estaremos planejando o nosso culto de final de ano. Teremos oportunidade de estar ceando com as nossas famílias e aqueles que vão aqui ceiar com o pastor, vai ter também reunida a oportunidade de juntar as panelas como tem acontecido nos últimos 2 anos. Que oportunidade maravilhosa! Nesse ano, onde nós passamos a refletir sobre todo o decorrer do que aconteceu no ano de 2024,
já na reta final, dentro de alguns dias, 2 meses, estaremos encerrando o ano. Quantas pessoas foram impactadas pela minha vida? Quantas pessoas nós trouxemos a Cristo? E mais ainda, quantas pessoas nós sequer convidamos para vir para o culto? E pasmem, é possível que talvez não tenhamos condição de convidar ninguém para o culto, porque as pessoas que não conhecem não dão crédito à nossa postura quanto crentes. Talvez não tenhamos condições alguma de chamar algum parente, porque os nossos parentes não nos conhecem como referencial. É possível que talvez nenhum dos nossos vizinhos, ou colegas de trabalho, ou faculdade, cursinho, tenha interesse algum de visitar uma igreja que nós pertencemos, porque eles nos conhecem no dia a dia, de uma forma tal que os nossos erros exalam um perfume que não é o de Cristo. E eles não têm vontade alguma de conhecer um Cristo, um Deus e uma igreja que de certa forma produz pessoas que não são sinceras, que não são íntegras, que não são maduras espiritualmente e que não têm exercido uma postura diferenciada na vida das pessoas ao nosso redor. Aqueles que estão firmados em Cristo, que são bem-aventurados, que não andam segundo o conselho dos ímpios, nem na roda dos escarnecedores, eles são como uma árvore plantada junto ao ribeiro. Uma árvore plantada junto ao ribeiro, ela tem uma folhagem verde. Uma árvore plantada junto ao ribeiro, as pessoas podem se abrigar nela porque encontrarão sombra. E o Senhor deseja que cada um de nós, como sendo suas testemunhas, também tenhamos a oportunidade de fazer com que as pessoas ao nosso redor possam encontrar um lugar para descansar ao nosso lado. Não um lugar para ouvir murmuração, para ouvir chacota, críticas, julgamentos, mas quantas pessoas necessitam, nessa correria do dia a dia, encontrar em nós pessoas que sejam referenciais, para que de alguma maneira produza alívio no corre-corre da vida. Esta oportunidade o Senhor tem nos apresentado dia após dia. Somos encorajados a olhar para o mundo e para as pessoas ao nosso redor como uma oportunidade de fazer com que outros possam experimentar o Cristo que transformou a minha vida. O Cristo que eu canto, que eu ensino, que eu prego, que eu afirmo ser o Senhor e Salvador da minha vida. E esse é o propósito primário da igreja, sermos testemunhas de Cristo, anunciarmos a mensagem do Evangelho. Você pode talvez dizer, mas pastor, eu nunca li a Bíblia, pastor, eu não sei pregar como o pastor Tomás, eu não sei pregar como o senhor, como outros irmãos da igreja, eu não tenho habilidade nem sequer em manusear as Escrituras. Mas quem disse que Deus espera que você tenha um conhecimento teológico ou uma oratória mais preparada, como a do seminarista o pastor Tomás ou outros, para que você possa estar habilitado a pregar o Evangelho? Na sua simplicidade, de acordo com a sua cultura, com o seu grau de escolaridade, com o seu conhecimento, Deus deseja que você abra a boca e que não se cale para anunciar que há salvação para este mundo perdido. Dentro dessa visão, nós teríamos, por exemplo, alguns motivos pelos quais o Senhor deseja que venhamos ter uma postura, os sinais das Escrituras, que demonstram que o Senhor nos convida para alcançar outras pessoas, que é a missão da igreja. E há pouco mencionei que é a missão primária da igreja pregar o Evangelho, alcançar outras pessoas, sermos testemunhas de Cristo em todos os lugares, seja em Recife, seja em Catende ou até os confins da terra. Somos convidados a alcançar outros por meio da pregação do Evangelho, em primeiro lugar, porque a nossa identidade com Cristo demonstra que, se de fato eu estou em Cristo, as pessoas ao meu redor vão notar essa diferença. Não é à toa em que Mateus capítulo de número 5, verso de número 14, o texto nos diz que nós somos luz do mundo. Não há possibilidade alguma de, como luz, fazer com que outros não sejam influenciados, que outros não sejam guiados, que outros não nos enxerguem de maneira diferente. O mundo ao nosso redor, os nossos amigos reais e virtuais, conseguem enxergar que de fato nós somos referenciais nesse mundo de trevas, ou nós temos nos comportado de igual modo com aqueles que estão perecendo e caminhando para a condenação eterna? Somos convidados a brilharmos a luz de Cristo em nós, a fazer com que outros ao nosso redor possam ter esta mesma consciência
de que nós somos diferentes, porque a mensagem que trazemos é uma mensagem que trará diferença completa para as suas vidas. Gosto muito da expressão do apóstolo Paulo, quando na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículo de número 14, o texto vai nos dizer, a Escritura Santa vai nos dizer: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. O apóstolo Paulo menciona de que aqueles que estão em Cristo, que de fato passaram por essa experiência real, eles são como uma fragrância, eles são como um bom perfume de Cristo, onde as pessoas ao redor notam. E como nós notamos, quando alguém com um bom perfume chega próximo, chama a atenção, não é? E quando chega com um odor desagradável, também. Mas como é bom sentir um bom perfume, né? Como é bom saber que a pessoa que traz um bom perfume. E o texto nos diz que Cristo nos capacita para sermos como um bom perfume, como a fragrância de Cristo, o bom perfume de Cristo. Paulo também vai dizer que aqueles que estão em Cristo são como uma carta aberta ao mundo. E é interessante porque o texto não vai dizer apenas abra as Escrituras, mas vai dizer as pessoas ao olharem para você vão conhecer mais a respeito de Deus. Vocês são como cartas de Deus abertas ao mundo. Veja o peso da responsabilidade que o Senhor Jesus coloca sobre cada um de nós. Gosto muito também do texto onde Pedro, no capítulo 4 do livro de Atos, no versículo de número 20, nos diz, ele é incentivado a se calar, a não falar mais a respeito da pregação do Evangelho, a não anunciar mais a Cristo, mas aí Pedro vai dizer, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Ele também vai mencionar de que mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E esse obedecer a Deus do que aos homens significava ser privado da pregação do Evangelho. Eles não pregarem mais, não anunciarem mais Jesus. Mas aí o texto diz, nós não podemos deixar de falar as coisas que vimos e as coisas que ouvimos. Nós não podemos, porque mais importa obedecer a Deus do que aos homens. A quem temos obedecido, a quem temos agradado com as nossas atitudes. Temos sido emissários de Cristo, porta-voz de Cristo, ou o nosso silêncio permanece enquanto o mundo perece diante de tantas as angústias ao nosso redor. Um outro ponto interessante que nós poderíamos salientar, demonstrar através da Santa Escritura, de que é a vontade de Deus que você venha alcançar outras pessoas a Cristo, né? E isso vale desde do mais novo até o mais experiente entre nós, o mais idoso. Nós somos convidados a ganhar outras pessoas para Cristo, porque obedecendo a santa palavra, nós teremos o desejo de pregar o Evangelho. Sim, em primeiro lugar por causa da nossa identidade com Cristo, mas também por causa da obediência à palavra. Nós estamos acostumados, tivemos oportunidade de ouvirmos o seminarista na época, Tomás, né, passar aqui, ser conciliado e dizer que a Bíblia é a sua única regra de fé e prática. Hoje, pastor Tomás. Tivemos oportunidade ontem de ver o casal Maurício e Gineide também falar que a Bíblia é a palavra de Deus, nossa única regra de fé e prática. Teremos no dia 17 a oportunidade de ouvir os irmãos que estarão se batizando, descendo as águas batismais, e certamente quando indagados sobre a palavra de Deus, eles dirão que a palavra de Deus é a sua única regra de fé e prática. Bem, a palavra de Deus nos diz em Marcos capítulo 16, verso de número 15, que pesa sobre nós a responsabilidade de pregarmos o Evangelho a toda criatura. Pregarmos o Evangelho a toda criatura. E esse texto, onde tem por base a grande comissão, é um desafio também, onde tem base a grande comissão, nós somos convidados a pregar o Evangelho. Mateus capítulo de número 29, também nos últimos versículos, o Senhor Jesus disse, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Nós somos convidados, já que a palavra de Deus é a única regra de fé e prática, a anunciar, a cumprirmos esse mandamento do Senhor, de pregarmos o Evangelho. Porque no momento da nossa conversão, nós não fomos promovidos
há depósito de conhecimento bíblico, onde você apenas recebe o conhecimento e guarda para si. Nós não somos uma dispensa de conhecimento bíblico. Nós não somos um depósito de conhecimento bíblico. Nós precisamos anunciar o conhecimento bíblico que temos recebido, para que outras pessoas também tenham essa mesma compreensão. E se de fato eu sou cristão, servo do Senhor Jesus Cristo, eu preciso obedecer este ensino. Eu preciso me colocar na postura de que pesa sobre mim a responsabilidade de anunciar outras pessoas acerca de Cristo. É tão fácil falar de futebol, é tão fácil falar da série, é tão fácil falar de política, né? E como eu gosto de falar por política, como eu gosto, mas como é difícil pregar o Evangelho, como é difícil ver as pessoas empolgadas e entusiasmadas para pregar o Evangelho. Como é interessante ver pessoas entusiasmadas falando sobre tudo, de como está a série, de como está o final da novela, de como está o final do campeonato do jogo de futebol, de como está, né, como foi a eleição ontem lá nos Estados Unidos, né, empolgado, né, e eu também fiquei empolgado com o resultado. Mas, irmãos, eu queria tanto ver as pessoas empolgadas dessa maneira para anunciar a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, da vida das pessoas que estão ao nosso redor. Que empolgação para anunciar a mensagem de salvação, para anunciar às pessoas ao nosso redor que em Cristo nós encontramos a oportunidade de fazer com que as pessoas possam compreender que há esperança para as suas vidas. Então nós estamos diante de uma ordem que não é humana, que não é da igreja, que não é de uma denominação, é uma ordem divina, é um convite divino para nos engajarmos na pregação do Evangelho. Eu fico imaginando, não sei se você observou, quantas pessoas têm estado nos nossos cultos, quantos visitantes, e a maior parte dos visitantes não são convidados, são pessoas que têm vontade de conhecer a igreja e vêm. Eu fico imaginando, irmãos, se apenas esse grupo que aqui está, sair daqui comprometido com a pregação do Evangelho. Eu não estou falando de um dia específico, de uma hora específica, eu estou falando de um estilo de vida de pregar o Evangelho. Irmãos, em pouco tempo nós não teremos como comportar a quantidade de pessoas que estará aqui, se apenas cada um que está aqui abraçar esta causa, de ser um testemunho para a pregação do Evangelho. Não vai caber aqui. Eu tive o privilégio de ter um avô maravilhoso, grande referencial na minha vida, né? O seu José faleceu alguns anos atrás, deixando grande saudade do meu coração. Uma pessoa que me inspirou em muitos pontos de vistas, e muitas coisas, uma visão de mundo que ele tinha. Mas ele não era cristão. Ele pertencia a um outro segmento religioso, a qual eu entendo não ter fundamentação alguma nas Escrituras. Ele era testemunha de Jeová. Durante 68 anos foi testemunha de Jeová. E o meu avô, depois de uma longa carreira, inclusive exercendo várias funções lá dentro, foi ancião das testemunhas de Jeová. Mas uma característica que marcou profundamente o exemplo do meu avô. Com quase 90 anos, não havia uma pessoa que chegasse próximo do meu avô sem que tivesse a oportunidade de ouvir as verdades daquilo que ele acreditava, as suas verdades. Ninguém chegava perto dele para não saber onde ele se reunia com um grupo religioso e o que ele acreditava. Tive a oportunidade muitas vezes de sair com ele, muitas vezes ao médico, inclusive, como neto, né, mais próximo, sempre estava dando essa assistência a ele, e ninguém chegava próximo dele sem ter a oportunidade de conhecer sobre aquilo que ele acreditava. Eu fico pensando, irmãos, se nós estamos dispostos a fazer pela verdade o que o meu amado avô fazia pela mentira, e quantas vezes nós simplesmente nos contentamos em dizer que os outros estão errados, mas não temos a ousadia de ler as Escrituras para também pregarmos a palavra de Deus, anunciarmos a palavra de Deus como sendo a verdade, tal como na época dos apóstolos. Pesa sobre nós uma responsabilidade. A Escritura é clara, porque se nós não avisarmos o ímpio acerca do seu mau caminho, o Senhor vai requerer de cada um de nós. Essa Escritura deveria tirar o sono de muita gente. Essa Escritura deveria fazer com que muitos estivessem atentos, porque se eu não avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, o Senhor vai cobrar da nossa omissão. Quando pensamos em pecado, vem logo na nossa mente as nossas ações ou reações, mas nos esquecemos de que a omissão também é pecado.
Saber fazer o correto, o certo, o justo e não fazer também é errado, também é pecado, também é abominável aos olhos do Senhor. Pesa sobre nós a responsabilidade de pregar o Evangelho em tempo e fora de tempo, anunciando às pessoas que estão ao nosso redor de que em Cristo eles podem encontrar o sentido da sua vida, o propósito da sua existência, a oportunidade de terem perdão para os seus pecados. Em último lugar, quarto lugar, nós poderíamos ainda destacar que nós somos convidados a pregar o Evangelho e a anunciar o Evangelho às outras pessoas para demonstrar o amor de Cristo, para demonstrar o quanto nós amamos a Cristo, o quanto nós amamos a sua obra redentora. Cristo e o amor a Cristo deve ser a nossa grande motivação para a pregação do Evangelho. A nossa pregação deve ser motivada pelo sentimento de amor. O nosso serviço na igreja deve ser motivado por amor. O nosso desejo de crescer espiritualmente, através da oração, da leitura da palavra, do jejum, da consagração, deve ser resultados não de medo de ir para o inferno, ou numa barganha com Deus para prosperar em alguma área da sua vida, mas deve ser motivada pelo sentimento de profundo amor pelo Senhor, gratidão por tudo quanto Ele nos ofertou. O amor de Cristo deve nos constranger dia após dia, deve nos constranger a amá-lo e a viver como Ele espera que vivamos, de acordo com a sua santa vontade. Se Jesus Cristo é Deus e se morreu por nossos pecados, não há nenhum sacrifício humano que possamos passar, que possa de alguma maneira superar o bem que Ele nos fez. Somos seus servos e somos convidados a servi-lo por amor. E que o amor de Cristo, seja grande motivação para você pregar o Evangelho, seja em Catende, seja aqui no R2, no R1, no R3, onde você esteja, para que outros possam conhecer a Cristo e também terem as suas vidas transformadas por esse conhecimento. Essa missão foi dada à Igreja Batista Central do Ibura. Essa missão foi dada a cada um dos irmãos aqui presente. E a sua parte nessa missão é intransferível. Você não pode transferir essa responsabilidade para outro. Não adianta colocar esse peso só na costa dos pastores ou do ministério diaconal ou dos líderes. Pesa sobre todos nós a responsabilidade, porque todos nós somos a igreja. O desafio é para a igreja, o desafio é para todos. E que Deus nos ajude, como igreja local, a não perdermos a visão, a não perdermos a comunhão com Deus e a entender que a igreja local não é o ponto final. A igreja local é o ponto de partida em direção a Canaã celestial. Que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia de nós e que Deus nos capacite a ser uma luz e referencial para as pessoas que estão ao nosso redor. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua graça, pela oportunidade de aqui estarmos reunidos e por tudo quanto tivemos oportunidade de vivenciar e pela exposição da tua palavra. Te suplicamos que essa palavra encontre cada coração aqui presente, daqueles que se encontram nos seus lares, que o Senhor nos arranque através do teu Santo Espírito da inércia, do comodismo, ó Deus, da frieza espiritual, e possa arrastar-nos, ó Deus, a uma vida comprometida com a tua vontade, com o teu querer. Te pedimos que o Senhor nos perdoe pelas vezes que nós temos sido tão omissos, e como a igreja brasileira tem sido omissa na pregação do Evangelho, como a igreja brasileira tem sido tímida em se posicionar em momentos tão relevantes da história, para que possa se posicionar como consciência numa sociedade pervertida e depravada. Ajuda-nos, ó Deus, a anunciar a esperança que há em Cristo,
a anunciar as verdades do Evangelho e a anunciar que breve o Senhor Jesus voltará. Assim nós choramos o bendito nome do teu Filho Jesus. Amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai,